E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Fábio Rossi, professor de Biologia, e estou aqui para mais uma aula. O assunto de hoje que vamos tratar é ecologia, tá? Os conceitos básicos de ecologia. E o que quer dizer ecologia, galera? O nome ecologia, ele quer dizer o estudo da casa, o estudo do ambiente, tá? O estudo da onde a gente vive, do nosso planeta Terra. Mas, especificamente, a ecologia ela quer estudar o comportamento de algumas espécies em determinados ambientes, tá? Ela vai estudar o comportamento dessa espécie com relação a outra espécie ou com indivíduos da mesma espécie em um determinado local. Então, por isso eu falo que a ecologia ela estuda o comportamento dos seres vivos com outros seres vivos, tá? E o comportamento dos seres vivos com o ambiente onde ele vive. Então a gente vai estudar esse comportamento dessas espécies, certo? Como que elas vivem em um determinado local. Quando eu falo assim, em um determinado local, eu posso começar aqui então citando para vocês o que é o habitat. Por quê? O habitat, galera, é o local onde o indivíduo vive, onde determinada espécie vive. Se a gente pegar lá, por exemplo, os leões, se a gente for imaginar, eu falo leão para você, na sua cabeça já vem o leão lá na savana africana, correto? Lá no meio do mato. Você não vai imaginar um leão correndo no Polo Norte, você não vai imaginar o leão correndo ali num deserto, certo? Você vai imaginar ele lá na savana africana, e você está imaginando certo, porque onde você imaginou esse leão é o habitat dele, certo? É ali naquele campo, naquele local. Se eu falar para vocês, pensem no macaco, o que vocês vão pensar no macaco? Vocês não vão imaginar o macaco correndo atrás do leão, certo? Vocês vão imaginar o macaco lá na árvore, se alimentando de frutos, vivendo com outros macacos, comendo um piolho do macaquinho lá, tal, e por aí vai. Então, o habitat, galera, é o local onde esse indivíduo vive, onde essa espécie vive, certo? Já o nicho ecológico, galera, o nicho ecológico é a função, é como esse animal vive nesse ambiente, certo? Como eu citei para vocês o leão, o que o leão faz lá na savana africana? Ele se alimenta, ele caça, ele tem ali o seu bando ali, as fêmeas, os leões, os filhotes. Então o que ele vai fazer? Ele vai caçar outros animais, ele vai se reproduzir, ele vai dormir durante o dia, à noite ele vai caçar, algumas leoas caçam à noite. Então é o hábito de um animal, certo? Por exemplo, se a gente pegar lá os leopardos, eles têm o costume de caçar à noite. Então, o nicho ecológico dele vai ser também a savana africana, mas o que vai diferenciar o nicho ecológico dele do leão é o seu hábito, tá? Ele tem o hábito de caçar à noite, tem o hábito noturno, enquanto os leões têm o hábito diurno. Alguns leões eles caçam à noite, tá? Mas a maioria dos leões tentam caçar durante o dia. Se eu falar do macaco, qual que é o nicho ecológico do macaco? O nicho ecológico do macaco é a floresta, tá? Ele em uma determinada floresta vai ter um determinado macaco e ali vai ser o nicho ecológico dele. O habitat do macaco vai ser a floresta, mas o nicho ecológico vai ser o quê? Ele se alimentar das frutas, alguns macacos se alimentam de folhas, vai ser a reprodução desses macacos, certo? O comportamento deles com outros macacos. Então o nicho ecológico é a função que o animal tem em um determinado ambiente, tá? Como ele sobrevive ali, certo? Aqui na minha cidade, só para explicar um pouco melhor para vocês, eu tenho um lago aqui, um parque chamado Parque Jabuti. E nesse parque existem ali umas capivaras, tá? Umas 10, 20 capivaras, não me recordo muito bem. E o habitat das capivaras ali é o parque, certo? É aquele local ali. E o nicho ecológico dela, o que é? Ela vai se alimentar das gramas que tem no chão, ela vai mergulhar, vai até a parte onde elas dormem, certo? Vai se reproduzir ali. Então todo esse meio que ela faz para sobreviver é classificado como nicho ecológico, certo? Outra coisa, quando eu falo assim, uma espécie tal, mas o que é uma espécie? A espécie é todo indivíduo capaz de se reproduzir com outro indivíduo da mesma espécie e gerar indivíduos férteis capazes de se reproduzir, tá? Então a espécie é isso. Aí eu coloco aqui então uma espécie aqui, um macaquinho, que é capaz de se reproduzir com outro macaco, tá? E gerar outros macaquinhos. Consequentemente, uma junção de vários macacos num determinado local, a gente forma uma população, correto? Então se a gente imaginar numa floresta ali, vários macaquinhos numa árvore, eles formam uma população. Se a gente imaginar ali
as capivaras, que eu acabei de citar um exemplo, lá no lago, elas formam outra população. Os peixes desse lago ali vão formar uma outra população de peixes. Então, cada conjunto de animais em um determinado local, de uma determinada espécie, é chamado de população, certo? Aí temos aqui comunidade. O que é a comunidade, galera? A comunidade é o conjunto de várias populações em um determinado local. Eu coloco aqui então os coelhinhos, os peixes, as aves, as árvores. Isso mesmo, galera. As árvores são seres vivos, tá? Então elas se encaixam aqui como população. Se a gente tiver uma floresta de pinheiros, ali é considerado uma população de pinheiros, certo? Então todos esses animais inseridos em um ambiente, a gente vai ter uma comunidade. Aqui na nossa cidade, por exemplo, a gente tem uma comunidade, certo? Temos nós, seres humanos, temos os cachorros. Na sua casa, por exemplo, se mora você, seu pai, sua mãe, seus irmãos, você tem lá 2 cachorros e 2 gatos. Ali você tem uma comunidade, tem uma população de pessoas, tem uma população de cachorro e uma população de gatos, certo? Então esse conjunto de populações formam uma comunidade, certo? Só que a comunidade, então, esses indivíduos, esses seres vivos presentes ali, a gente vai classificar como fator biótico, tá? O fator biótico é todo aquele indivíduo, todo aquele ser que possui vida, tudo aquilo que possui vida é classificado como fator biótico, tá? E vamos ter também os fatores abióticos, que é tudo aquilo que não possui vida, certo? O que seria então? A água, o solo, o ar, a temperatura, o clima, tudo isso é considerado como fator abiótico, tá? Mas, tá, tudo bem, o que isso tem a ver, professor, com a ecologia? O que quer dizer o seguinte, que o fator biótico e o fator abiótico, eles estão ligados um com o outro, porque se não tiver o fator abiótico, não tem como ter vida, certo? Porque pensa comigo, aqui nesse ambiente aqui, tá? Nessa comunidade que eu desenhei, não tem o oxigênio, não tem o ar aqui. Então isso é um fator abiótico. E o oxigênio a gente não precisa para sobreviver? Precisa, tá? Então se faltar esse oxigênio, está faltando um fator abiótico, então a gente não sobrevive. Aqui também tem um clima, certo? Tem uma temperatura equilibrada ali para todos esses animais poderem sobreviver. Se isso for desequilibrado, se, por exemplo, se subir demais a temperatura, tá? Isso vai influenciar na vida desses animais aqui. Então, o fator abiótico está ligado diretamente para a sobrevivência do fator biótico, beleza? Aí eu quero te perguntar uma coisa. O fator biótico é aquilo que possui vida, certo? E o fator abiótico é aquilo que não possui vida. Então, se um animal tá lá, o coelhinho que tá correndo, e ele, sei lá, um caçador vai lá e atira nele. Ele morreu. Então, ele está morto. Ele é considerado agora, depois de morto, um fator biótico ou um fator abiótico? O que vocês acham? Vamos lá, pensa um pouquinho. Isso mesmo, é um fator biótico. Se você disse que é fator abiótico, você errou, galera. Porque é o seguinte, eu não disse que fator biótico é tudo aquilo que possui vida? Ah, mas ele morreu. Tá, mas ele morreu, mas ele continua sendo um ser vivo. Morto, mas ele era um ser vivo. Tá? O fator abiótico são os elementos que fazem com que a gente possa sobreviver. A água, o ar, a temperatura, o solo, os elementos químicos da natureza, certo? Então, gravem comigo, se o indivíduo era vivo e morreu, ele continua sendo ainda fator biótico, beleza? Bem, então, a junção do fator biótico e do fator abiótico, a gente vai criar então o ecossistema. O ecossistema, então, ele é a junção do fator biótico com o fator abiótico. Os dois juntos formamos o ecossistema, tá? Dentro do ecossistema, nós vamos ter os biomas, tá? Ah, mas o que são os biomas? Os biomas, galera, são determinadas regiões adaptadas a uma temperatura, a um tipo de vegetação, com animais específicos em um determinado local. Então, isso é classificado como biomas. Por exemplo, aqui no nosso país, a gente tem a floresta amazônica. Ela é considerada um bioma, certo? Temos os pampas lá no Rio Grande do Sul, que é um outro tipo de vegetação, outro tipo de temperatura, com animais diferentes. Então ali vamos ter um outro tipo de bioma. Temos lá a caatinga, certo? Que é um outro tipo de bioma. Temos as temperaturas mais elevadas, mas não tão úmidas, igual no Pantanal, na Amazônia.
temos ali uma vegetação mais escassa, onde temos os cactos que são adaptados àquela temperatura. Então, cada região ele vai ter um tipo de vegetação e vai ter um tipo de animal que reside ali, um tipo de vegetação adaptada àquele ambiente. Então, isso a gente classifica como bioma, certo? Aí é o seguinte, se a gente está lá num bioma, lá na Amazônia, e a gente vai até o Cerrado, que é um bioma mais árido, mais seco, como que funciona? A gente está andando, estamos ali na floresta amazônica, e do nada acaba a mata e a gente chega ali no Cerrado? Não, não funciona assim, não é assim. Tem uma linha que aqui divide o que é Mata Atlântica e o que é Cerrado. Não, não existe isso. O que acontece? Tem uma zona de transição de um ambiente para o outro, de um bioma para o outro, tá? Onde a vegetação começa a ir mudando aos poucos até adquirir a característica daquele outro bioma. Essa zona de transição a gente chama de ecótono, tá? Eu até fiz aqui um desenho lindo e maravilhoso aqui para vocês, onde temos aqui um bioma aquático, tá? Isso, porque temos biomas aquáticos, e um bioma aqui de floresta mais fechado. Vocês conseguem perceber que do bioma aquático, indo para a floresta, a gente começa a ter assim, uma vegetação um pouquinho mais alta, até chegar aqui numa vegetação mais fechada? Então, essa zona de transição aqui, a gente chama de ecótono, tá? É uma zona de transição de um bioma para o outro, beleza? Então, pessoal, a junção de todos esses biomas, a gente vai formar a biosfera, a esfera da vida, certo? E a nossa biosfera ela é dividida em 3 partes. Temos ali a atmosfera, hidrosfera e litosfera, correto? Onde a atmosfera, pessoal, é toda a parte que possui os gases do nosso planeta. Temos ali também a camada de ozônio, que protege o nosso planeta dos raios solares. Temos aqui a hidrosfera, que é toda a parte aquática do nosso planeta, onde temos os rios, os mares, os oceanos, os lagos. Tá? Então toda essa parte é caracterizada como hidrosfera. E a litosfera, que é toda a parte rochosa, tá, do nosso planeta, onde temos os solos, as rochas, as plantas, certo? Então são essas 3 partes unidas que formamos aí a biosfera, a esfera da vida, correto? Bem, a gente viu aqui nessa aula, então, hoje, o que é nicho ecológico, o que é habitat, o que é uma população, o que é uma comunidade, que a junção dessa comunidade mais os fatores abióticos a gente forma um ecossistema, beleza? Então vimos aí tudo isso que é uma introdução à ecologia, tá? Bem, como eu disse, é só uma introdução. A gente vai aprofundar agora esses tópicos nas próximas aulas, beleza? Bem, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e se gostaram aí, não percam as próximas aulas, beleza? É um prazer e até a próxima. Valeu, galera! Fui!